Bem-vindo ao Direito em Ação, o seu programa genial e irreverente do direito. Nós hoje estamos com duas musas aqui, a Paula Marzano e a doutora Marcela Apocalipse, e aí eu vou explicar por que eu estou voltando a chamar de musa. O pessoal da Indômitas uma vez me chamou a atenção falando que hoje a gente não chama mais atenção para as qualidades físicas da mulher, que isso aí já está ultrapassado. Justamente porque as mulheres têm qualidades intelectuais que devem ser ressaltadas, principalmente num programa científico igual o nosso. Musas eram as filhas de Zeus e Mnemósine, que inspiram a arte e a ciência. Mnemósine, a esposa de Zeus, é a deusa da memória. E é a memória que nos traz toda a inspiração para a ciência. Sem memória não há ciência. Não é, Paulo? Mas, é isso aí. Direito de ação também é cultura. Também é cultura. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Aproveita para clicar no sininho, seguir a gente, compartilhar para ajudar o canal a engajar. Nós estamos novamente recebendo a doutora Marcela Apocalipse. Seja muitíssimo bem-vinda, doutora. Doutora Marcela é advogada, extremamente combativa, atua no direito criminal e no direito civil na área de família e também nas questões que envolvem a violência doméstica e a Lei Maria da Penha. Além disso, ela é presidente da Comissão de Estudos de Violência Doméstica da ANACRIM Minas Gerais, que é uma associação de criminalistas extremamente importante e relevante no nosso contexto. Doutora Marcela hoje veio falar para a gente sobre os desafios da advocacia nos processos de violência doméstica, não é isso? Então, doutora Marcela, a palavra é sua, seja bem-vinda. Obrigada, eu vou agradecer aqui de novo pelo convite. Dessa vez tenho a honra de estar com ambos, já que da outra vez somos só nós duas. Quando eu assisto o programa, eu amo os comentários do Flávio. Tem vezes que eu dou gargalhadas na minha casa. Dá um tom e isso é cedo, né? tá? Porque eu acordo 5h30 da manhã, então é o horário que eu assisto. Então, agradeço muito. E vamos lá, então. Fui até eu a sugerir esse tema dos desafios da advocacia no enfrentamento à violência doméstica, porque a gente está passando aí, né? Nós todos estivemos presentes, inclusive, na audiência pública sobre a questão da proteção dos advogados no exercício da profissão, e eu ressaltei os riscos que correm as advogadas que atuam em violência doméstica. Porque até eu própria, que sou dessa área há anos, custei a perceber que tem esse viés. Enquanto quando somos criminalistas e estamos defendendo os supostos autores do fato, somos heróis. A gente está ali, ainda que não seja, né, gente? Não tem que ser absolver, não tem que ser defender o bandido, mas estamos ali para garantir a ampla defesa contraditória, devido processo legal, evitar qualquer ilegalidade. Então, somos heróis para aquelas pessoas. Agora, quando eu estou defendendo as vítimas, eu deixo de ser herói e viro algoz para aquele agressor. O que traz uma pecha e um destaque em cima da advogada que está ali, que nem deveria receber esse destaque todo. Doutora Marcela, uma questão que sempre me vem é a questão do preconceito reverso ao advogado homem nos casos da Maria da Penha. E aí eu vou falar o que eu sinto, que muitas vezes a pessoa chega e fala assim, poxa, mais um homem, será que ele vai conseguir captar o sentimento da mulher, de mulher violada, no sentido de se sofrer violência? Eu sinto que há um preconceito reverso. E pior, não é sem razão, porque, querendo ou não, a gente, como está numa sociedade que há um machismo estrutural, nós somos levados a pensar num raciocínio de homem mesmo, de isso daí não é uma agressão, não é tal. Da última vez que eu falei isso aqui, a Paula falou que eu estou passando o pano pro Tribunal de Justiça. Mas ele passa pano mesmo. Não é passar pano, é porque o que acontece? Eu sou de uma geração que a relação com as mulheres era diferente, porque as mulheres esperavam da gente era um comportamento até machista. O comportamento machista vinha das mulheres. E a gente carrega isso. O que a senhora acha disso? Eu acho que carregar o machismo, todos nós carregamos, isso é um fato. Nós, mulheres também, mesmo mulheres de gerações mais recentes.
E quanto a essa questão aí do preconceito reverso, há controvérsias, porque eu lembro perfeitamente quando eu comecei a ter o foco na atuação com violência doméstica, várias das clientes, que a maioria é cliente até hoje, infelizmente, porque os abusos se perpetuam, várias falaram depois de um tempo comigo, eu tinha muito medo de te contratar, porque eu achava que uma mulher não ia dar conta dos abusos do fulano. Então, acho que existe, sim, talvez, um questionamento quanto ao lugar de fala de um advogado homem, ou de ele, de fato, conseguir compreender o que a mulher que é vítima está passando. Mas não acho que seja maior do que o preconceito que nós, mulheres, enfrentamos o tempo inteiro quanto à nossa competência e quanto à nossa habilidade para lidar com o direito criminal. Uma coisa é uma mulher que é familiarista, uma mulher criminalista, com certeza vai ter muito mais, vão ter muito mais dúvidas e questionamentos quanto à sua expertise, quanto à sua capacidade de estar ali sem deixar se envolver emocionalmente de forma exacerbada e etc. Então, acho que tem o que você falou, mas segue tendo um preconceito maior com a mulher mesmo, com a advogada mulher. Eu tenho uma terceira visão, que é a situação da mulher enquanto advogada do homem agressor. Também. Para mim é pior ainda. Também. Porque não foi uma vez que eu ouvi das pessoas, eu não acredito que você está defendendo um agressor de mulheres. Eu também. E realmente é difícil, não é fácil. Mas isso daí está mais ou menos sendo esperado, porque o criminalista ele é confundido com o cliente dele. Mas é esperado por nós, advogados. O leigo não espera isso. O leigo não espera que uma mulher defenda um homem que praticou violência doméstica ou que está sendo acusado de ter praticado. Pois eu já ouvi no tribunal, sustentação oral, público, subiu à tribuna uma advogada num caso de estupro. Eu própria já atuei em muitos ao longo da minha vida e não era para as vítimas. Atualmente atuo para vítimas nos meus atuais casos de estupro, mas ao longo da minha carreira, a maior parte das vezes foi pelo agressor. Teve desembargador falando, que vergonha, hein? A senhora subir aqui para defender um estuprador. Assim. Então a gente vê que isso não é só a gente, só o leigo, não. O pessoal jurídico também. Pior ainda, né? Nesse momento, sim, muito pior. Eu gostaria de fazer uma explicação para as pessoas que nos ouvem, que é o seguinte. Dentro do sistema constitucional brasileiro, o advogado é indispensável à administração da justiça. Por quê? Porque é o advogado que legitima toda a atuação do judiciário. Como assim? O judiciário tem o poder. Quem coloca limite no poder da atuação do judiciário são os advogados das partes. Então, quando o cara toma 5 anos de cadeia, vamos colocar aí uma pena base de estupro, todo mundo acha que é legítimo, por quê? Porque ele teve a ampla defesa e o contraditório, ele teve como se defender. Se o juiz simplesmente olhasse para a cara do sujeito e falasse assim, vou te condenar a 8 anos, a 10 anos, a 5 anos e tal, ninguém ia saber se aquilo ali era um sentimento pessoal ou não. Então o advogado é que faz a legitimação, a gente acreditar que aquilo ali é o certo no caso. Mas ele faz de uma forma técnica, ele não se alinha eticamente àquilo que o cliente faz, e nem ele corrobora, e nem aprova ou deixa de aprovar a conduta do réu. Ele faz o quê? Ele faz o corte da defesa técnica. Então, o que é? O juiz quer dar 10 anos? Muitas vezes você fala assim, não, o que é cabível aqui são 5. De acordo com a lei, isso é próprio do sistema democrático. E há essa confusão de uma maneira contumaz no direito penal. Né? A gente vê aí gente falando, o cara defende determinada linha política, tal. O advogado ele é pago para fazer a defesa técnica, senão ele precisava de estudar. Isso a gente vê, isso é um preconceito que a gente tem que explicar para que as pessoas saibam que o advogado tem um papel importante na defesa de qualquer um. Do mesmo jeito que você que é pai de uma filha que sofreu violência doméstica, você pode estar sendo acusado de ter praticado a violência doméstica. E aí você precisa da figura do advogado para te representar em juízo para que você tome a punição adequada ao próprio caso. Né? Marcela, nós estamos então no agosto lilás. Né? O agosto é o mês que é reservado
aos estudos da violência doméstica, é isso? Desde 2015, o Congresso Nacional editou uma lei que determinou que agosto é um mês em que todas as instituições, os órgãos, etc., têm a obrigação de discutir o tema violência doméstica. Se nós fôssemos traçar hoje uma lista de situações que, no seu entendimento, devem ser discutidas para lidar com essa questão, mulher, violência doméstica e judiciário, o que você teria de apontar? Essa questão de todos nós criminalistas vivemos aí o desafio, e muitas vezes revoltante, né, de sermos vistos como extensões dos nossos clientes. Muitas vezes pelo judiciário, inclusive, Sim. quando os advogados vão sendo investigados em processo em que estão seus clientes. Certamente nós temos mais preocupação com declarar nossos honorários do que advogados de outras áreas, porque sempre tem aquela desconfiança, será que o advogado não está lavando o dinheiro do cliente? Porque eu atuo também muito em crimes financeiros, então a gente sabe que fica aquela pulguinha. O desafio na advocacia em violência doméstica é ser visto como uma extensão, porque o advogado criminalista em geral é visto como extensão do cliente e o autor do fato, o agressor. Quando você está advogando para a vítima, você é vista como uma extensão dela. Aquela vítima está sendo perseguida. Ela está sendo defendida por mim porque ela tem um algoz, um agressor. Então, o que eu vejo, e eu enfrento isso muito, escuto de colegas, é isso, a gente não tem paz mais, porque os agressores passam a nos confundir, a mesma obsessão que tem com aquela mulher, eles direcionam a gente. Eu tenho ex-marido de cliente que matriculou na minha academia, eu tenho ex-marido de cliente que já foi em mim atrás em banheiro de restaurante me esperar na porta. Tenho vários desses fatores, eventualmente vejo que está muito ali presente no meu Instagram. Moro em prédio com portaria 24 horas, pensando nisso, sim, vivo com um certo receio. Então, tenho escutado nos últimos tempos de advogadas que eram dessa área que não estão mais pegando essas causas, porque cansaram. Há advogadas que a situação ultrapassou a ameaça, foram efetivamente agredidas, aí tem receio dos filhos, tem que andar em carro blindado, ou ter escolta, ou alguma coisa do gênero. Então, essa extensão, quando você não é mais o herói da pessoa, você é o foco da obsessão, da revolta, da raiva, eu acho que é um fator muito importante atualmente, a gente não está dando luz a isso. Então, eu, por exemplo, sempre defendi que, em contexto de violência doméstica, não pode ter audiência presencial. E, claro, a princípio, essa minha defesa é observando a condição da vítima. Primeiro que tem uma decisão judicial de um juiz de juizado de violência doméstica que proíbe o contato entre as partes. Então, sempre vai ter a ordem de afastamento, 200, 300 metros, seja o que for, vai ter. Como que as partes vão estar numa mesma sala de audiência? Então, isso para mim já era descabido. Segundo que o mero olhar de um agressor para aquela mulher que foi vítima, e via de regra, violência doméstica tem uma escalada, então na hora que a mulher procurou providência, estatisticamente já tiveram 7 episódios de violência, ela já está ali com o psicológico completamente abalado, um olhar daquele agressor já compromete a busca pela verdade real. Porque aquela mulher não vai mais dar o depoimento que está ali. Para chegar ao fórum e sair do fórum, ela vai estar sozinha na rua. Fato. Né? E aí os juízes dão as decisões. Não, pode estar todo mundo na mesma sala, sim, porque vai estar presente um magistrado e o fórum tem seguranças. Na rua tem. Na rua não tem, no corredor do fórum também ninguém tá sabendo que você tá num ambiente, que numa audiência futura que vai ser de violência doméstica. E mesmo dentro da sala eu já vi agressor pular por cima da mesa, eu estava presente, ou seja, o magistrado não limitou conduta nenhuma desse homem. Então eu sempre fiz essa defesa pela mulher, pela cliente. Atualmente eu já faço pelas advogadas também, porque a gente não quer ter que ficar, é muito fácil, às vezes aquele agressor te conhece só pelo nome, que vê no processo. Quando é audiência presencial, ele vai te conhecer ao vivo, ele eventualmente vai ali te sondar na hora que você sai do fórum, vai ver que carro que você está entrando. Engraçado que você está tocando um ponto que passa batido e que quando a gente vai estudar o perfil de agressor doméstico, que geralmente é um perfil de homem covarde, justamente porque ele aproveita a fragilidade da mulher para entrar num ciclo de violência para reduzir a autoestima e o poder de reação dela. Que às vezes você tem
as medidas restritivas justamente para evitar o stalkeamento, que é você perseguir a mulher. E aí ele sabe o trajeto, o dia, a hora que ela vai estar na audiência. Ele sabe. Ele pode até não saber sair da audiência, segurar ele lá na audiência para ela ir embora antes e tal, mas ele sabe o roteiro da casa. Não, também. Oi? Ninguém tem esse Nunca cuidado. vi. Sabe onde tem esse cuidado? Na vara da infância e da juventude. Que quando é dia de depoimento especial, primeiro eles marcam híbrido, pelo menos toda vez que eu pedi foi deferido, ser híbrido. Então podem estar as duas partes presencialmente, mas uma pode estar online, por exemplo. A criança vai presencial porque tem equipe técnica. E uma vez eu falei isso diretamente despachando com uma juíza. Eu falei, mas ser híbrido dá a possibilidade do agressor vir presencial. Ela falou, mas não se preocupa, porque o mandado de intimação dele tem horário diferente. Que ótimo. Então existe essa Isso é preocupação. Agora, vara de família ou vara juizado de violência doméstica, eu nunca vi intimação com horário diferente para ninguém. Aliás, existe um estudo do CNJ que fez, se não me engano, é de 2019, é um estudo bem completo, bem legal. O estudo é justamente o Poder Judiciário no enfrentamento da violência doméstica. Então tem as estatísticas de que os fóruns, os prédios públicos não estão preparados para terem atendimentos presenciais. Porque a gente pensa agora em sala de audiência, que vai estar a vítima aqui, o agressor do outro lado da mesa, mas existe a consulta no balcão da secretaria. O corredor do fórum. O corredor do fórum. As mulheres muitas vezes têm filhos, crianças, não têm com quem deixar. Então os fóruns não estão equipados com eventualmente um lugar para essas crianças esperarem enquanto as mães estão em audiência. E por aí vai. Isso é um estudo que o próprio judiciário já fez. Então como que não implementa não? Eu falava às vezes com meus alunos, estudantes de direito e tal, eu falava assim, você não entusiasma, porque é o seguinte, às vezes você vai no enfrentamento e o judiciário não retira uma agressão que você teve. Ele pode até punir, Sim. pode até... Não, mas não retira. Você toma uma facada, você toma um tapa na cara, você toma um tiro, você pode entrar na justiça, penalizar, mas ninguém vai tirar. Ninguém vai te tirar de uma cadeira de roda. Ninguém vai te tirar o tapa na cara que você tomou, não. Então, isso é uma questão que tem que ser levantada, tem que ser muito bem estudada, porque você tem que evitar. Depois de você tomar, você vai correr atrás do prejuízo. A OAB, que é o órgão de classe que teria a obrigação de zelar pelo conforto dos advogados e pela segurança dos advogados, tem tido alguma atuação nisso? 2 anos atrás, quando eu passei por isso, do agressor, e foi questão de segundos, foi muito rápido, o olhar dele transformou e ele já debruçou assim na mesa. Então, realmente, durante uma audiência de vara de família, em que o juiz chamou a mim e a cliente de histéricas e ameaçou nos retirar da sala de audiência, não o agressor. Aí eu entrei em contato com a presidente da Comissão de Enfrentamento de Violência Doméstica da OAB, falando que era inadmissível, que em especial a gente já estava num contexto, ou era meio, ou era pós já a pandemia, que todo mundo já estava habituado aos atos online. E a gente sabe, atuando em várias comarcas, que é muito difícil, né, gente, ter a comarca atualmente que não tem o mínimo de equipamento para fazer um online. Pode não fazer todas as audiências online, realmente não vai dar vazão. Mas aí você direciona o que vai ser online. Aliás, Nova Lima não faz audiência online, né? Que tá aqui do lado. E é uma cidade riquíssima. Que pega o pessoal do Vila da Serra, mas enfim, em tese, todo mundo tem a câmerazinha para fazer a audiência. Então, até acompanhei a comissão do OAB ao Tribunal de Justiça, fizemos uma reunião com a desembargadora que é responsável por essa pasta, que ouviu sobre essa questão, achou pertinente, mas desde então não vi modificações. Eu sigo peticionando nos meus processos pela audiência híbrida online. No criminal é muito mais fácil dos juízes darem, às vezes assim, um crime contra a honra, que tem um contexto de violência doméstica, eu consigo o híbrido, alguém vai presencial se quiser. Mas nas varas de família não muda. Até porque tem ainda, né, esse raciocínio ultrapassado que violência doméstica, a questão afeta ao âmbito criminal. Então, os juízes de vara de família, via de regra,
quando não verbalizam isso aqui não é direito penal, não, ou violência doméstica não tem nada a ver com o que estamos discutindo aqui. Se é assim que eles pensam, por um acaso eles vão achar oportuno marcar audiência online? Pode falar. Não, eu ia pegar um gancho no que ela falou, e aí é o estereótipo bem do pensamento do judiciário em relação à defesa intransigente feita pelas mulheres. Histeria. Sim. Que foi o que a senhora falou. Eu quero complementar. Aí é questão de gênero, realmente, porque a explosão de violência do homem é diferente da explosão de violência da mulher. Normalmente pelos hormônios e também culturalmente, né? Então, o que acontece? Nós, homens, vamos para a audiência, a gente eleva o tom de voz, briga, e se for o caso, a gente sai na porrada. É o típico da testosterona. A mulher não. A mulher verbaliza, até por um ato de inteligência maior da mulher, porque quando a gente apela para a violência é porque eles gostaram dos argumentos, né? Mas a mulher tem isso nela, e ela fala mais alto, só que a mulher tem a voz um pouco mais fina, normalmente, né? E aí, vários juízes confundem aquilo, não como uma manifestação legítima, tanto da parte quanto do advogado, e falam que é histeria. E nesse momento, para mim, eu acho que está reafirmando a violência contra a mulher. Claro. Sim, Não é? pois é. Eu ia complementar mais ou menos falando algo parecido, porque essa questão da histeria me incomoda muito. E eu, ao longo desses anos de advocacia, eu fui desenvolvendo uma forma de lidar para não ser hostilizada dessa forma. Porque o que acontece? É o que o Flávio falou. Quando você vai ficando exaltada, você começa a falar um pouco mais, tentando ser um pouco mais firme, às vezes fica nervosa e tudo. A tendência do homem que está dentro do sistema colocado, ou na condição de juiz, ou na condição de promotor de justiça, é te diminuir. Sim. Eu percebo isso diuturnamente. Isso é claro. E aí, eu sempre fui muito briguenta. E aí, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo uma forma de lidar com essas pessoas, o inverso. Mas me posicionando como? Da forma que eles se posicionam. Porque se eu me comporto como eu, Paula, mulher, feminina, delicada, gentil, não rola, não funciona. Eu vou ser maltratada, eu vou ser hostilizada, eu não vou ser ouvida. Mais de uma vez as pessoas fizeram chacota das coisas. E se chorar, então, aí piora mais ainda. Se chorar, pior. Se chorar, acaba. Se chorar, pior. Porque aí você é histérica, aí você é mimizenta, aí você tá fazendo drama. E há esse desrespeito. Era isso que eu ia até, antes do Flávio falar, eu ia até te falar isso. Eu já sei a resposta, mas te perguntar exatamente se você tinha essa percepção dessa diferença, que pra mim é brutal. Que mais uma vez a gente entra homens podem atuar em violência doméstica? Claro que sim, até porque também tem os advogados dos homens. Embora muitas vezes eu veja já atualmente homens querendo ser defendidos por advogadas mulheres, o que eu acho de uma esperteza bem grande, porque se for uma advogada que tenha um mínimo de ética, mesmo na defesa daquele cliente que está ali sendo acusado como agressor, eu pelo menos, eu tenho atuação com perspectiva de gênero. Eu não vou ficar achincalhando uma mulher vítima para defender um homem. Agora, a gente põe aí a diferença. Você coloca um advogado homem, 2, na sala. Eu acho bem difícil que o agressor vá debruçar sobre a mesa da audiência, não é? Eu acho bem difícil que vá ficar te perseguindo no banheiro de um restaurante. Não vai. Então, quando eu falo atualmente que seria necessário, e estivemos todos nós na audiência pública, na Assembleia, em que eu levantei essa questão, que eu estou defendendo agora a necessidade de extensão das medidas protetivas para as mulheres advogadas, claro que não é do nada por nada, quando comprovado um contexto de ameaça à advogada, de perseguição e etc., justamente por isso. Já que estamos sendo encaradas como extensões das nossas clientes e viramos vítimas dessa agressão, dessa perseguição, dessa obsessão, também merecemos, não é uma cautelar inominada, é uma medida protetiva que vai ter todos os benefícios da Lei Maria da Penha, a urgência, a delegacia especializada. Eu acho genial. Até porque
cliente não tem que falar com o advogado da parte. Exatamente. O advogado dele é que tem que falar. Se o cliente está entrando em E eu contato nem falo, com o advogado da parte contrária, alguma coisa já está errada. E eu não falo. Quando entra em contato comigo, porque já houve vários episódios de advogados homens quererem me intimidar, me assediar, me ligar com ai, sou muito feliz de ver que estamos no mesmo processo, mas que tristeza a senhora defendendo essa mulher louca. Eu imediatamente falo, olha, a gente conversa pelos autos e se houver, né, eventualmente num caso de família, alguma possibilidade de acordo, me manda, por favor, por escrito e por e-mail. Porque no meu telefone eu não vou atender mais ligação sua. Porque é outra estratégia de intimidação e aí a ligação você comprova como que foi feita. Várias vezes eu já tive que despachar com o juiz e mostrar meu telefone, mostrar as ligações que estavam entrando e pedir para o advogado ser advertido no processo. Então é difícil. E nessa, como as advogadas não estão sendo resguardadas, estamos perdendo profissionais. O que é ruim para a advocacia e para as partes como um todo, sejam mulheres, sejam homens, mas que cá entre nós estão crescendo, né, as denúncias de violência doméstica. É um mercado em ascensão jurídico. Precisamos de mais profissionais capacitados. Se está em gente saindo, como que a gente vai fazer? Até porque acho que as mulheres estão começando a se conscientizar do que é a violência doméstica. Porque antigamente a violência doméstica era só via de fato. Sim. Né? Ele nunca me bateu. Sim. Mas o patrimônio estava todo em nome dele, ele que regulava o dinheiro. Você escuta ofensa o tempo O inteiro. tempo inteiro, minha mulher Você não vai faz nada. sexo quando você não quer. Né? Isso é comum. E aí as mulheres hoje estão vendo isso. Eu lembro da Alice, sua irmã, falando quando ela advogava para um centro industrial. Ela foi, não sei se o cargo era diretora, não sei o que era, mas era daquele consórcio das prefeituras que tinha o abrigo das mulheres. Sim. Ela era chefe lá no abrigo. Falava que a mulher chegava lá, minúsculo e que a mulher super chegava, mal explorado. que ela via a mudança, a transformação na mulher que estava lá acolhida, né? Quando ela se dava conta do tempo que ela sofreu violência doméstica, sem saber, que ela nem percebeu. Sim. Isso é. E isso é uma violência. Eu estou falando aqui, estou fazendo a minha meia-culpa enquanto homem, mas eu nasci assim, é lógico que a gente procura a perfeição. Né, Davi? A gente vive procurando a perfeição, mas a gente nunca vai ser. Mas a gente tem que saber o que a gente é, a posição que nós estamos e aonde que a gente quer chegar. Porque se você não enxergar que você é machista, como homem, Sim. que a gente usa essa intimidação mesmo, não, muitas vezes não como uma forma hostil, mas de você simplesmente ver, não é a mulher lá que defende a fulano, deve ser chata igual ela, vai incentivar a mulher a querer me sacanear. Ou então assim, não, eu vou passar a dobrar essa advogada, porque aí ela é fácil de dobrar. Isso tudo vem de uma concepção machista que a gente criou. Mas a gente vê isso também, não é só quando é mulher, não. Quando é mulher, quando é jovem e quando é bonita. Sim, também. Eu já cansei. Teve uma vez que eu fiz uma audiência, eu tinha poucos anos de formada. E era uma audiência trabalhista. O ex-adverso, o advogado dele, era um promotor aposentado. Uhum. E ele falou comigo assim, doutora, a senhora tem muito para aprender. Menina, meu sangue ferveu. Eu falei, o senhor tá precisando reciclar. Foi a única coisa que me veio à mente na hora. Até hoje me chamam de menina demais. Mas esse negócio... Eu já tenho 11 anos de advogado. Não adianta, porque pra mim é uma forma de te depreciar. Sim. Falar, você é tão novinha, tem tanta coisa pra aprender, tipo assim, burrinha. Você não sabe o que você tá falando. Sim, né? sim. Eu vejo isso muito. Mas quem é você pra vir aqui querer me explicar alguma coisa ou algo do gênero? Mas só para completar a questão das modalidades de violência doméstica, que de fato, hoje em dia há um entendimento maior, embora muito pequeno, nas minhas palestras eu percebi que era necessário. Eu tenho agora um slide sempre. Nunca apanhei. Sou vítima de violência doméstica? E aí eu elenco 15 situações do cotidiano
para as pessoas, porque às vezes não basta você falar, olha, gente, Não, a lei no não. artigo 7º traz violência física, psicológica, moral, sexual, não sei o quê. Não entra tanto na cabeça, você tem que trazer o exemplo prático mesmo. Mas ela que fala, meu marido tomou meu carro. Isso é violência. Sim, e mesmo assim custam a interiorizar, até porque se reconhecer como vítima é muito difícil. Eu tenho um perfil de clientes de um potencial aquisitivo alto. E eu vejo muito isso nelas. Elas têm dificuldade de se reconhecer como vítimas, mesmo quando já perceberam que são. Porque como assim? São tão bem-sucedidas nas próprias carreiras, a maioria ganha mais do que os ex-maridos, inclusive, são super independentes, esclarecidas. Como que eu me deixei ser vítima durante tanto tempo? Então a gente faz um trabalho que vai muito além do jurídico, nessa questão da conscientização. Agora, a conscientização também tem que vir da mulher, vou fazer o contrário, que é um viés que tem da sedução feminina. A mulher tentar usar a sedução feminina quando vai despachar como advogado. Tá entendendo? E eu, por exemplo, eu vejo isso porque eu não caio. A Paula sabe que quando eu ia despachar lá na procuradoria e tal, alguém vinha, eu nunca despachei sozinho, nem com mulher, nem com homem, justamente para evitar isso. Mas tem ainda a mulher que usa isso, e eu acho que isso desmerece demais a posição da mulher. Não é ela ser bonita ou deixar de ser, que isso daí não é o problema. Mas mulher que vai com decote maior, vai com isso, aquilo outro e tal, e tenta seduzir. Pior que tem homem que ainda embarca. Eu acho que às vezes nem está querendo seduzir, vai saber, cada um com seus... Mas o que eu penso numa profissão em que os homens estão de terno, é um raciocínio um pouco lógico esperar certa compostura da mulher. No ambiente de trabalho, tá, gente? Eu própria no meu Instagram vivo falando isso. Eu abri o Instagram, tem foto minha lá, malhando, de biquíni, etc. Porque eu sou uma pessoa, além de advogado. Mas enquanto você está trabalhando, e eu sempre falo também, a gente não está nunca, advogado nunca está ali por si próprio, está representando um cliente. O cliente merece o seu melhor. E isso sim vai envolver o seu capital visual como um todo, sua vestimenta. Se você está asseado, não tem nada a ver com ser caro, barato, ser de marca ou não ser, mas está ali com determinada compostura, liturgia que a profissão exige. E isso eu acho sim que pecam, e não só na advocacia, em geral, né? Ambiente de trabalho não é ambiente para, via de regra, salvo exceções, para vestido curto, decote, etc., porque perde-se o foco do que você está fazendo ali no seu trabalho. Agora, a intenção de seduzir ou não, aí a gente não tem como prever. Aí eu lembro aqui de novo a abertura do programa que eu falo música, e aí não gente, aquele negócio da vitimologia, você culpar a vítima por ter provocado o agressor, não é isso. Mas é o seguinte, a postura profissional você tem que ter. Né? Você lembra uma advogada que trabalhava com a gente, isso há 30 anos atrás, que ela foi numa audiência do trabalho com vestido aberto até. Não é falar que a mulher deve se vestir de tal forma. Mas eu falei, foi para a audiência da Justiça do Trabalho com um vestido longo, rosa, aquele colado, com abertura, decote também aqui do lado, até quase na cintura, aqui, né? O cliente horrorizou. O cliente falou, mas a senhora está indo para alguma festa? Pois é, mas olha só, eu consigo divergir um pouco dos dois. Eu acho que a roupa não diz quem você é. Não acho que a roupa que você veste demonstra quem você é. Tá aqui o maior exemplo, que é o Flávio, que é uma pessoa que não gosta de usar terno e usa quando realmente não tem jeito. E ele não deixa de ser competente, brilhante no que ele faz. Só explicar por que eu não gosto de usar terno, porque o terno me associa intelectualmente com uma elite brasileira que eu não quero representar. Você sabia que interromper a mulher quando ela tá falando é violência doméstica? Mas você não tá aqui como esposa, não. Você tá aqui como musa. Como é que chama isso? Interrupting? Enfim, o que eu estava dizendo que a vestimenta não diz sobre a capacidade. Não diz sobre a capacidade. Com certeza mas não. a pessoa, ao se comportar de determinadas formas, aí sim, ela está tentando transmitir uma imagem
que talvez não seja condizente com o que ela pretende. Né? Eu acho que é uma coisa mais de foro íntimo. Ou que às vezes vai prejudicar, na Exato, verdade. e prejudica ela, Porque vai prejudica o cliente, desvirtuar. prejudica... Às vezes é uma pessoa de um conhecimento excelente, claro, pode ser. Exatamente. Só que, gente, Então, a gente eu acho tem que que não é dançar a roupa, conforme eu a acho que é o música. Comportamento. Mas a gente tem que dançar conforme a Concordo. música, infelizmente. Concordo. Nós somos de uma profissão que essa liturgia, ela existe. Infelizmente. Mas é Enquanto a gente necessário. não avançar nesse sentido, é a mesma questão que a gente estava conversando antes do programa começar. Vivemos num mundo que a rede social está em tudo na nossa vida. Nós ainda não temos um código de ética que está abarcando esta evolução da tecnologia. Bem antiquado. Isso depende Então, da isso gente se acontece. policiar. Como homem, eu me policio assim, porque antes eu elogiava muito as mulheres, assim, nesse sentido, nossa, doutora, você tá linda e tal. Depois que o pessoal da Indônia me plantou o ferro, aí eu falo, nossa, tudo bem com a senhora é muito competente, está brilhando, tá isso, aquilo, porque é um comportamento machista mesmo, porque, mas isso a gente tem estruturalmente, a gente, desde a minha época de criança, eu queria elogiar uma moça, por mais competente que fosse, você elogiava, nossa, é tão bonita. Mas isso é cultural. A gente que tem que romper essas barreiras Isso. e conseguir tratar as coisas de formas diferentes. Isso, mas aquilo que eu falei, você São falou que eu cuidados estou que a passando gente tem que pano pro tomar. judiciário, Sim. não é passando pano, é porque nós, homens, estamos aqui. Nós queremos chegar aqui. Mas daqui para cá, eu vou caminhando, eu não vou pular daqui para cá. Eu tenho toda uma bagagem. Eu abri a porta do carro para você, eu mandava rosas para você, e podia mandar até hoje e tal. Abri a porta do carro. Não, tá entendendo? Mas são caixinhas que eu acho que tem que é ser de um comportamento Eu macho. faço muito isso na minha vida pessoal, mas muito. Eu falo que eu tenho que amar demais o que eu faço da minha vida, porque eu sei atualmente uma das caras que se associa à atuação de violência doméstica reflete intensamente na minha vida pessoal. E muitas vezes pessoas íntimas, meu convívio, amigos, me chamam de hipócrita. Porque eu sou uma mulher super feminina, eu não sou o estereótipo que se espera de uma feminista. Você não é machiada, não é nada. Não. Mas é outro preconceito. Exato. O fato Eu de não você sou o defender estereótipo mulheres, você não tem que se travestir de um estereótipo, não. O fato de estarmos, eu e Marcela aqui, defendendo os direitos das mulheres e sermos contra a violência doméstica, não impede que nós gostemos de receber flores. Claro. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Flávio, desconstrói, eu já te falei isso. O fato de eu defender mulher não impede que eu goste de, ao sentar num restaurante, você puxa a cadeira pra mim. Mas é porque não é no seu caso. Você tem a minha idade. Então não me use de exemplo. Não é isso, meu amor. Mas eu tô falando o seguinte: a forma de abordagem na nossa época. Sim, mas não é então, isso. Não é isso. Hoje a gente vê nossos filhos. Tá entendendo? O Marco Túlio aqui. Ele racha um motel com a namorada dele. Mas isso não é ser machista. Tá entendendo? Não é isso. É. A questão é muito mais profunda. Isso é ser conveniente, na minha opinião. É pegar um avanço de direito das mulheres e aí querer desvirtuar pra esse lado. Não, olha, ser machista é o seguinte. Tem mulher que não aceita o cara abrir a porta pra ela, não aceita. Por exemplo, eu não tenho nada disso. É o que eu tava falando que eu enfrento na minha vida pessoal e até meus amados, Marcela, mas você é hipócrita. Não, pra mim, eu sou, aliás, muito lógica no meu posicionamento e na minha argumentação. O fato de eu defender equidade para as mulheres, leia-se, não é igualdade, é porque as pessoas também, às vezes, têm uma certa dificuldade com a teleologia. Defender a equidade não quer dizer que eu quero ser tratada como um homem em todas as áreas da minha vida. Eu quero igualdade de oportunidades na medida da minha diferença. Então, nos meus relacionamentos interpessoais, em especial eu, que sou uma pessoa que lido aqui o tempo inteiro, de uma forma eu tenho que ser mais combativa, mais incisiva. Se eu estou num momento íntimo, eu estou esperando que a pessoa faça algo por mim, que tenha gentileza, senão... Pra mim não faz nem sentido ter um relacionamento. Vou te dar exemplos de atitudes machistas que estão intrínsecas no homem médio. Por exemplo, você tá dirigindo, uma pessoa te fecha. O homem já fala assim, a mulher roda dura, sem nem saber se é uma mulher ou um homem. Mas na verdade, 80% do caso isso é machismo. Vou te dar outro exemplo. Chega em casa, tira o sapato e joga no chão e parte
parte do pressuposto que a mulher tem que catar. Não, Isso senhora, é não machismo. é isso, não. Porque o Flávio, sapato tem que você ficar não ali. pode achar que o machismo é puxar cadeira, entregar Não, flores, não ser é isso. gentil, Não, não, meu amor, é isso. não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte. Primeiro, nós homens, assim, formados na minha idade e tal, a gente se sente ameaçado, dependendo da... Também, não é a vitimologia do homem, não. Mas quanto mais bem-sucedida é a mulher, mais a gente tem que se esforçar para acompanhar. Não é o que eu falo. Para um homem é muito mais fácil pegar uma mulher que é desclassificada. Porque manter um relacionamento com a mulher do seu nível, é Paulo, uma construção não, Paulo, não é intelectual de isso. um homem de 56 anos. Mas é o seguinte, Mas que mas é também porque... está em muitas mulheres, Sim. que está em nós também, Sim. em alguns quesitos que Mas- reproduzimos. Nenhum de nós chegou na perfeição, Mas estamos então- acima desta Não. mentalidade. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é porque pra gente ter uma companheira do seu nível, falando pra você, é difícil pra mim, homem, tá entendendo? Porque eu fui criado numa época que você esperava que uma certa ascendência masculina e tudo. E hoje o homem tem que negociar tudo com a companheira dele. Tá entendendo? Não há uma prevalência nem econômica, nem social, nem mental, nem nada. Porque é a relação de igualdade. Mas que isso Mas não isso pode é- servir de subterfúgio para isso, né? Vou rachar um motel, vou... Ué, mas... Salvo se há mulheres que vão também Não, falar, não, eu faço também. questão que Não divide, tem problema etc. nenhum, não é Cada isso. um com a sua escolha. Agora, também não acho que tem que ser automático. Como a Marcela trabalha com o direito das mulheres. Então, tem homens que saem comigo, por exemplo, e perguntam: vai te ofender eu pagar a conta? Então Pois é, a gente mas está indo para nós estamos extremos que intimidados, são nós- muito Mas não é difíceis isso, mas não também. é isso. Não, eu sei, É uma mas é o percepção pensamento, a simplista. percepção do homem. Mas então Hoje, que se verbalize, né? Se a pessoa está na dúvida, ao invés de ser ofensivo para um extremo ou para o outro, que se converse sobre. Pois é, então aqui eu E tô não fazendo... seja automático. Eu tô fazendo... Porque senão a gente se fecha nas caixinhas também. Então eu vou pedir para vocês duas para explicar isso para nós, homens. Tá entendendo? O que vocês esperam da gente hoje? Tá entendendo? Porque é um negócio que nós também estamos meio perdidos. Nós fomos criados de uma forma, o mundo mudou, nós sabemos que mudou. Tá entendendo? Não estou aqui tentando desconstruir a igualdade da mulher, não. Mas hoje nós estamos perdidos. Nós estamos assim, poxa, se eu chego e elogio, nossa, Paulo, tudo bem? Tal. É assédio. Entendeu? Você não Não acho começou. que é, não. Não, Paulo, mas o homem também não está sendo. Mas na dúvida, evita. E pronto. É Pois é. prático. Mas como é que um homem que quer namorar uma mulher aborda ela hoje? Ah, mas aí são outras questões. Ambiente profissional, na dúvida, evita. Não e faço, ponto não. final. Ambiente profissional. E no isso aí, ambiente pessoal, eu acho que todo mundo, machista, não machista, jovem, antigo, tem que ter o discernimento de ver qual o limite que aquela mulher está colocando, né? Eu, por exemplo, odeio que converse comigo pegando em mim. É um negócio que eu acho desnecessário. Então, acho que cada um... Vão ter mulheres que não vão achar. Cada um tem que sentir no contexto em que está ali inserido, creio eu. Em resumo, o homem tem que ter a percepção e o tem que cuidado verbalizar, que é de uma fazer as coisas de uma forma que ele não seja ofensivo, não seja desagradável, não ultrapasse os limites. Aí, Quais são as fórmulas? Não existem. E se for, peça desculpa, reflita sobre, não simplesmente ponto D da feminista, ou mimizenta, ou histérica, ou deve estar de TPM, ou vai chorar agora, que são vários dos estigmas também que seguem sendo atribuídos. agora, isso aí é por quê? Porque nas relações domésticas sempre foi o homem criado para não verbalizar. Sim, que Entendeu? aliás... Então, acho que é o ponto de virada aí é o seguinte: se você está com uma companheira, porque errar a gente vai errar a vida inteira, enfim, isso aí é normal. Mas como é que você reverte isso? Verbalizando. Sim. Isso para o homem eu sei que é machismo, mas a gente não foi treinado para isso, na minha geração, para verbalizar. Na minha geração, o que é? Eu gostava da mulher, eu pegava e tentava dar um beijo nela.
Hoje Mas em dia as isso mulheres também não foram treinadas para verbalizar as situações que geram desconforto. Isso, mas Então, na isso. verdade, isso atinge Pelo a contrário, todos. aceitavam tudo. né? E sentem muita culpa. Tem uma característica que perpassa todas as minhas clientes. A culpa. A culpa dela, isso é. De tudo. Se toma providência, sente culpada. Se é pai do filho, então é como se a mulher esquecesse dela própria, da dignidade dela, porque é pai do meu filho. Não posso denunciar, ou não posso cobrar pensão, ou não posso, etc. Eu tive uma aluna. Ou a culpa é minha porque esse casamento não deu certo. Ou o que é que eu fiz para ele ter durante tantos anos agido assim comigo. A culpa é um traço, eu já fiz esse estudo empírico nos meus casos. Perpassa todas elas, todas. Todas nós, mulheres, eu acho, aliás. Todas nós. Eu tive uma aluna que Você também não? apanhou durante 20 anos. Quando ele chegava em casa e não batia nela, ela achava que ela tinha feito alguma coisa de errado. Isso era Nelson Rodrigues, Como se não? fosse uma síndrome Nelson Rodrigues Mal falava de isso. Estocolmo. Pra você ver como é que nós Uma aluna evoluímos. minha. Uma piadinha que tinha de Nelson Rodrigues que perpetuava aí que o homem deve chegar em casa todo dia e dar uma surra na mulher. Graças a Deus que eu Ele não morri. precisa de saber por que está batendo, ela sabe por que está apanhando. Né? Não sei se ela já ouviu Já ouvi, essa mas vez. E isso era é um aquilo, traço é normal. preferível ser surdo. ao ouvir um Não, negócio pois é, desse. hoje É não um cabe. tipo de mentalidade que ainda que, eu sinto muito. Os homens, eu acho isso normal, não sei o que. Não é. Continue achando, mas não fala não. Não, eu tô falando. Pensar, todo mundo tá autorizado a pensar não o é que quiser. normal. Mas isso daí é igual as piadinhas que tem de negro, de Que não homossexual deveria e tal. ter também. Que não deveria ter, mas nós estamos num passado muito próximo. Isso tem o quê? Tem 30 e poucos anos. Que é o que eu falo, que na minha infância eu ouvia isso na mídia. Sim. Tá entendendo? Não é um negócio assim que eu construí, Até que eu outro dia ainda concordo. se ouvia, na verdade. Piadinha de homossexual, de negro e tal, era comum. Isso daí era usual. Mas a Isso questão é, a desconstrução não é mimimi. É um processo? Isso, Claro, mas- é difícil, é difícil. Mas- Agora, não porque é difícil, vamos tornar o que é comum normal. Isso. Mas é isso Não é? que eu queria ressaltar, e queria que a senhora ressaltasse também, não ser comum, e o porquê dessa luta contra esse tipo de coisa, porque, no meu entender, isso estigmatiza e normaliza uma situação de violência. Claro. Tá entendendo? Que é o seguinte, que, tudo bem, uma coisa, a senhora, Paula, e várias outras mulheres que estão no topo do nível social e intelectual brasileiro. Outra coisa é a mulher que foi criada no interior, muitas vezes sem acesso à informação e tal, que vê um jornalista famoso falar uma aberração dessa. Sim. Né? Você joga todas essas mulheres pro limbo da violência. E aí o pessoal que não estudou e que não... Isso eu falo como homem, como pai, como marido e tal. E que não teve acesso a determinadas informações, ele acha que quando você fala assim, você não pode fazer esse tipo de brincadeira, você não pode desqualificar sua companheira ou sua filha dessa forma, porque você vai estar gerando nela uma vitimização de violência. Ou seja, uma normalização da violência contra ela. Muita gente fala que é mimimi, mas não é. O que eu quero deixar é isso. Nós fomos criados com isso. Achando normal até determinado ponto da nossa vida. Não porque eu nasci para isso, mas é porque o pensamento é... Mas nós temos que combater e nós temos que evitar esse tipo de situação, porque isso estigmatiza. Revitimiza. Revitimiza. É um Isso. fenômeno que temos vivido também, que as pessoas não dão a devida atenção. Você, pela condição de vítima daquela mulher, se a expõe a uma nova situação de vítima. Ela deixa de ser vítima e fica no banco dos réus, que é o que acontece nessas audiências presenciais. Porque a mulher, já estatisticamente, ela leva 7 episódios de violência doméstica para tomar uma atitude. A gente sabendo que temos subnotificação. Então, todos os números absurdos que a gente vê, eles são ainda absurdamente maiores. A mulher finalmente toma uma atitude. Aí, quando ela consegue o deferimento das protetivas,
e aqui em Minas Gerais, não, no Brasil, o percentual deu no Anuário de Segurança Pública afeta 2023. 80% das medidas protetivas requeridas no Brasil foram deferidas, estando a gente, Minas Gerais, no pior lugar nesse percentual de deferimento. E outro dia, num evento, estava até explicando que em Belo Horizonte é fluida a questão, mas nos interiores ainda mais desafiador, porque tudo isso que você está falando é uma educação que também tem que chegar ao judiciário, ao MP, às delegacias, né? Cada um na sua profissão, estamos todos dentro de uma mesma cultura, que é machista. Mas, enfim, né? Aí a mulher, quando tem a medida protetiva deferida, minimamente se sente protegida pela justiça. E, em seguida, ela é revitimizada, porque o outro juiz vai colocá-la no banco dos réus. Ela acabou de receber uma proteção, mas o outro juiz vai falar que não, que ela pode estar na mesma sala que o agressor dela. Aí quer que a mulher dê crédito ao sistema de justiça? Realmente fica muito difícil. Às vezes, para mim, como profissional, fica difícil. Aliás, nos meus atendimentos, eu sempre digo isso. Eu falo, não sou eu que vou te falar para pedir protetiva, para tomar essa atitude agora. Isso é um convencimento íntimo seu. Eu estou aqui para te esclarecer que esse contexto que você está me narrando realmente se enquadra em violência doméstica, e a gente pode fazer isso, isso e isso. Várias vezes em direito de família eu estou pedindo guarda unilateral, explicando o contexto de violência doméstica sem pedir a protetiva, porque a mulher tem tanta culpa de ser o pai do filho que ela não vai pedir a protetiva. Agora, vamos ver o que os juízes vão decidir, porque também o tempo que demora as decisões, desde que a lei mudou passando a guarda unilateral em contexto de violência doméstica, ainda nem tenho aqui meus dados empíricos para falar. Eu não tenho nem dado empírico. Se vai funcionar ou se não vai. Vários pedidos, nenhuma concessão. Eu ainda não tive decisão. Antes de passar para as palavras, né, que nosso programa, o tempo já está... O Márcio Davi já chamou a atenção ali. É o seguinte, se eu puder, curta, compartilhe, comente. A doutora Marcela vai deixar os contatos aí abaixo do vídeo. Quem tiver qualquer dúvida, concordar ou não concordar, a gente, nos comentários aí, a gente consegue continuar a discussão. A mensagem que eu queria ter é para os homens, porque é o seguinte, nós temos que evoluir, porque as nossas mulheres antes a gente só tinha que ter o esforço de ter dinheiro para você ter mulher. Hoje não. Hoje, para você ter uma companheira de qualidade, né, meu amor? Você tem que acompanhar essa companheira intelectualmente, socialmente, financeiramente. Você tem que ter uma relação de igualdade. Isso custa para a gente porque é difícil, porque nós não fomos criados nesse contexto. Tudo era para dar um empoderamento para o homem e a mulher que se quisesse seguir ele do jeito que ele é. Isso mudou, gente. Entendeu? Não é mimimi, nós temos filhas, nós temos irmãs, nós temos sobrinhas e tal, e ninguém quer que nossas filhas, nossas sobrinhas sejam subordinadas ao marido. Então, o exemplo, por pior que seja, assim, de dificuldade para a gente colocar, vem de nós. E nós, como homens, não vamos chegar no padrão de excelência, mas cabe a nós já caminhar e de mostrar que a gente está seguindo o caminho. O resto, a nossa companheira nos perdoa, tem hora que não, mas funciona assim. Gostaria de agradecer e passo para a Paula e para a doutora para as considerações. Eu queria, acho que só complementando isso que o Flávio falou, a gente tem que lembrar que, já que a gente não consegue, né, alcançar a perfeição, que é praticamente impossível, pelo menos trabalhar nossos filhos, né, para que eles estejam mais próximos do que nós estamos, porque realmente é um processo lento, vai demorar muitos anos. Eu queria falar para a Celi, que é uma ouvinte nossa muito querida. Eu ia falar também aqui. Que pediu, ela me ligou pedindo para falarmos sobre estelionato afetivo. Celi, conversei com a Marcela antes do programa, a gente combinou que ia falar. Infelizmente não deu tempo, então já aqui ao vivo, online, eu já peço a Marcela para voltar, para a gente tratar do assunto de estelionato afetivo, que eu acho incrível, adorei a sugestão, conversei com ela, ela também gostou da ideia, então tá aí o convite. Sim, obrigada. Se você puder voltar
Eu ia até falar que se ela quisesse me chamar no Instagram, ou eu vou lembrar, porque eu tenho vários casos desse, inclusive. Posso gravar uma sequência de stories também, não vai ser tão profundo quanto um programa aqui, mas posso dar os exemplos, posso falar o que eu já vi acontecendo nos meus processos. Tenho já, sim, um processo que transitou em julgado, conseguimos recuperar parte do prejuízo financeiro da vítima, que, aliás, levou anos para buscar advogado porque tinha vergonha da própria situação. Enfim, pode me lembrar lá no Instagram, @MarcelaApocalipse, vai estar aí também na descrição do vídeo. E agradecer vocês mais uma vez pelo convite. O tema é extenso, é polêmico, tem suas minúcias, então é isso que a gente pode fazer, né? Lá na NACRIM, a nossa comissão é estudos de violência doméstica, justamente porque quem sou eu também para poder dizer o que é certo, o que é errado. Temos que todos nós nos educarmos e estarmos dispostos a discutir esse tema que vem com tantas facetas que no meu cotidiano jurídico, e não é exagero, semanalmente eu ainda descubro alguma modalidade que eu nem pensava que podia existir. Quando eu vou nos eventos e converso com profissionais que atuam em setores da população menos favorecidos, etc., eu fico ainda mais chocada. Então, eu acho a iniciativa do programa muito legal da gente ter este espaço para discutir, e as divergências vão ser normais, com certeza nos comentários também vão ter, e é isso mesmo, curte, comenta, se quiser comentar só com a palminha porque não quer polemizar, a gente já agradece. Se quiser polemizar também. Também pode, estamos aí. Queria só agradecer ao Sanderson, da Sandmar, lá de Arraial do Cabo. Ele mandou algumas sugestões de tema, ele é da Associação dos Operadores de Mergulho, lá foi meu professor de mergulho. Nós vamos examinar e nós vamos fazer os programas nas sugestões também. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau.